Graça e paz. É bom estar aqui novamente e partilhar a palavra do Senhor. Tiago 1:19. Abra a sua Bíblia, eu vou ler na versão NAA. Tiago 1:19. Vamos nos colocar em pé para a leitura desse texto sagrado? É um versículo só. Tiago 1:19. Diz assim o texto bíblico: Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Vamos orar? Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações por este texto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Essa pausa, ela é dramática. É para você ficar pensando, o que ele vai aprontar? Você já foi ao médico? Nós vamos ao médico algumas vezes. E uma das marcas de uma consulta é o ato de auscultar. Por isso, quando algumas pessoas vão ao médico e o médico não ausculta, sai de lá falando o quê? Ele nem me examinou. Quem estava acostumado com algumas consultas mais raiz, sente falta do estetoscópio do médico. Agora, qual que é o papel deste instrumento? Qual que é o papel do estetoscópio? É escutar o que está lá dentro. É escutar sons que estão lá dentro de nós. Às vezes, o médico está preocupado em ouvir sons do pulmão. Dependendo do som, da chiada, do barulho, ele diz assim: eu quero um raio-x, estou suspeitando que você está com pneumonia. Não é mais ou menos isso? Vai aprofundar. O médico também usa para escutar o som das batidas cardíacas, ou seja, da nossa pressão de sangue. E pelo barulho, pelo som, ele consegue detectar algumas questões. Também quando temos algumas questões na região do abdômen, não é assim? Vem lá e ausculta o que está lá dentro de nós. Ouvir os sons que estão dentro das pessoas. Tiago, ele tem uma característica que o diferencia de outros escritores bíblicos. Porque Tiago tem um jeito diretão de falar. É papo reto com ele. Você tem João que tem um jeitão diferente de escrever. Ele fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele tinha um público diferente, ele tinha um jeito de falar, porque quem iria ler o que ele escreveu era um público. Agora Tiago tem um papo reto, ele joga real. Estou falando aqui com essa turminha bonita aqui da frente, que me receberam lá no portão.
Tiago chega e conversa com a gente sobre o cotidiano. Chega uma hora que ele fala, sabe o que lá na carta dele? Se você quiser ficar curioso, ele fala assim: deixa de ser linguarudo, cara. A língua é pequenininha, mas olha, se você não cuida dela, ela tem a capacidade de machucar as pessoas. É mais ou menos isso que o Tiago fala, porque o jeito do Tiago falar é o seguinte: ele quer falar de atitudes práticas no cotidiano. Ele escreve para uma igreja que tinha que testemunhar num lugar difícil, sofrendo a pressão de uma sociedade que olhava meio enviesada para ela. E esses cristãos precisavam de ter uma atitude correta para que essa atitude chamasse a atenção de forma benéfica das outras pessoas. Nós chamamos isso de testemunho cristão, não é isso? A importância do testemunho cristão. Hoje no mundo aí da internet, os influencers falam de autoridade, não é isso? A pessoa precisa de ter autoridade para poder falar sobre aquele tema. A gente no ambiente da igreja fala de testemunho, o jeito de ser e de fazer as coisas. E olha que legal, os 3 ensinamentos, as 3 dicas que o Tiago dá para a gente aqui. Vamos olhar para o texto? Quem tiver com a Bíblia aberta aí, então não fecha. Tiago 1,19. Se fechou, abre de novo. Tiago 1,19. Que um versículo pequenininho como este pode trazer de lição para a gente? Eu quero apresentar pelo menos 3 dicas que Tiago nos dá para viver de modo correto, ou segundo o testemunho cristão. Primeira dica dele, qual que é? Esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. A gente tem dificuldade para ouvir, não tem? E aqui eu não estou falando de alguma deficiência auditiva, não. Eu estou falando de prestar atenção nas pessoas. Você já conversou com alguém e esse alguém está mais ou menos assim? Oi? Fala comigo? A pessoa está prestando atenção em tudo, menos naquilo que está... Agora, não fica pensando que é só a gente aí, a galerinha mais nova no celular, porque tem mais velhos também. Mas não era mais ou menos assim também a relação com a novela? Se tivesse assistindo a novela, podia falar o que quisesse, não prestava atenção. O que é que Tiago está dando como dica? Quando você tiver que ouvir, aprenda a ouvir de forma atenta. E aqui eu quero trazer uma definição que possa ajudar você a compreender melhor o que é essa ideia do ouvir atentamente. Nós usamos como sinônimos 2 palavrinhas: ouvir e escutar. Nós usamos como sinônimos, mas elas são diferentes. Ouvir é um ato mecânico. Ouvir é fisiológico, é físico. Nós ouvimos mesmo sem a intenção de ouvir. E numa metrópole como a que nós moramos, São Paulo, são 39 cidades, tudo grudada, é uma metrópole barulhenta, cheio de poluição sonora. A gente ouve e ouve muito. Ouvimos muitas coisas. Ouvir é um ato físico, natural. Se nós temos capacidade auditiva, vamos ouvir.
mesmo não querendo ouvir. Escutar é diferente. Escutar é intencional. Escutar é se dispor a escutar, ouvir a outra pessoa. É dizer, agora é hora de ouvir. É mais ou menos assim, como se tivesse um botãozinho, você apertasse e fizesse assim. Modo escuta. Você fala, agora é hora de escutar. Eu não vou mexer no celular, não vou olhar para outras coisas, não vou folhear este livro, não vou ficar caçando borboleta. Eu vou prestar atenção. Às vezes temos muita dificuldade em ouvir o outro, o que o outro tem a dizer. E aí nós temos dificuldades de construir diálogos. Porque diálogo tem a ver com uma conversa que vai e vem. Nós acabamos construindo monólogos. Monólogos de 2, de 3, monólogos coletivos, porque a pessoa fala, a outra fala sem levar em conta o que essa falou, essa continua falando o que estava falando depois que a outra falou, sem levar em conta o que a outra falou. E assim vai indo. É um discurso de cada lado que um interfere no outro. São monólogos que se cruzam, mas que não tem diálogo. Diálogo é deixar-se tocar pelo outro e construir com o outro. Por isso, sem ouvir, eu não consigo construir. E o problema nosso é que, às vezes, nós somos impacientes para ouvir, não é isso? Enquanto o outro está falando, a gente já está pensando o que a gente vai falar. Então, nós já não estamos prestando mais atenção no que ele está falando. Ou, às vezes, a gente fica assim, vamos, vai. Vai. A gente não tem paciência para deixar o outro falar o que tem de falar e do jeito que necessita falar. E na sociedade que nós vivemos, é uma sociedade onde as pessoas se acostumaram a dar palpite em tudo. Não é mais ou menos assim lá nas redes sociais? Esses tempos para trás, no Facebook, alguém escreveu assim: não aguento mais essa igreja, vou sair dela. Aqui ninguém me ama, todo mundo quer me ver pelas costas, todo mundo fala mal de mim, me perseguem. Eu já não aguento mais essa igreja, decidi, eu vou embora desta igreja. E continuou falando. Só que as pessoas começavam a ler e já começavam a fazer comentários, né? Então, irmã, o que está acontecendo? O que foi? Quem que está falando mal? Não sei o que lá mais, e blá, 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 blá. Só que a pessoa não leu até o final do texto. Porque lá no final do texto tinha uma vírgula. Vírgula. Assim disse o ratinho antes de ir embora. Era uma historinha. Às vezes, por não ouvirmos as pessoas de verdade e deixarmos elas falarem o que precisam falar, nós deduzimos o que nós achamos ser e já vamos dando palpite. Por isso Tiago vem com a segunda lição: olha, seja apto para ouvir, mas aprenda a segurar antes de ficar falando. Toma cuidado, que tem hora que a gente fala demais. Eu passei minha adolescência, pastora, no interior aqui do sul de Minas. E lá tinha um ditado que dizia assim: quem fala muito dá bom dia para cavalo. Eu acho que tem muita gente dando bom dia para cavalo por aí, não tem? A gente fala mais do que deveria. Apesar de termos 2 ouvidos e uma só boca, nós teimamos em falar mais do que ouvir. Nós temos dificuldades em ouvir o outro, acolher o outro e falar só se for necessário.
Mas sabe que a gente tem um vício danado, a gente que é crente? Porque a gente acredita que a palavra tem uma mensagem de bênção, não é verdade? E às vezes a gente tem boa intenção, mas já diz o ditado seguinte, que de boa intenção aquele lugar está cheio. Não basta boa intenção. É necessário cumprir verdadeiramente o projeto que essa palavra tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, em nome de dar uma palavra para as pessoas, nós as sufocamos, nós as machucamos, as ferimos, as calamos, mais ou menos assim. Alguém começa a partilhar sua dor, dizer, está difícil lá em casa, eu não aguento mais, meu casamento, meus filhos, agora meu filho está envolvido com o que não deveria. A pessoa está começando a falar da sua dor, ela está precisando de jogar para fora, catarse, não é essa palavra, pastora, na área da psicologia? Jogar para fora isso. Mas sabe que a gente, às vezes, com boa intenção, a gente usa a palavra de Deus e dá uma travada na goela da pessoa, assim, ó. Trava aquilo assim, ó. Porque a pessoa está precisando de soltar isso para fora. Ela está falando da dor e a gente já vem logo assim. Onde já se viu, irmã? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem que ter mais fé, tem que jejuar. Se não tem orar, tem que ir na igreja. Não vai na igreja, tá vendo? A pessoa que já tinha um problema, descobre mais um problema, que agora ela não ora, não jejua, não tem fé. Aquilo que era para ser bênção, por eu ser muito apressado em querer resolver, e olha que a gente às vezes tem uma facilidade para resolver a vida dos outros, né? Alguém chegou com um problema, a gente já tem a resposta fácil, não damos conta de resolver o nosso. Mas aí a gente tem sempre uma notinha para dar para os outros, né? Faz assim, assim vai dar certo. Por isso Tiago diz assim, ó, calma, toma cuidado, não sai falando à torto. Não sai falando toda hora, não sai falando o que você acha que é. Pensa primeiro, seja prudente para falar. E aí ele ainda vai para uma terceira dica. Ele fala, ouça, fale menos, e aí o que ele diz? Tardio, hein? Como nós temos uma facilidade com mimimi. Quando a gente dá uma opinião para a pessoa e a pessoa não aceita, pastor, eu lembro quando eu era adolescente, algumas pessoas tinham, eu já preguei, minha mão agora, lavei minhas mãos do sangue desse pecador. Sabe aquela ideia assim, eu falei, você não quer seguir, azar é seu. É mais ou menos aquela musiquinha, o azar é só dela, eu falei, você não quer, o problema é seu. A pessoa se ira porque a outra não seguiu aquilo que ela sugeriu, aquilo que ela falou, aquilo que ela achava que era o melhor. Nos dias em que nós vivemos, somos chamados a acolher pessoas, e o povo de Deus precisa aprender isso. A acolher pessoas, acolher sem preconceito, falar quando necessário e parar de mimimi, já convidei, não quer, azar é seu, e ser longânimo, porque Deus nos plantou neste mundo para mudar relacionamentos, para mudar vidas, para auxiliar pessoas. Onde quer que você esteja, seja um bom ouvinte, seja uma pessoa carinhosa.
No final eu vou falar de alguns livros, mas eu quero apenas partilhar. Eu vivi e tenho vivido uma experiência, um experimento social. Depois de 34 anos como pastor de tempo integral, de repente, por algumas questões e necessidades, comecei a trabalhar como motorista por aplicativo. Na hora que eu sentei no carro para dirigir, sentou comigo o pastor e o professor. Eles não saem de mim, estão dentro. E quando eu comecei a ouvir histórias, o modo escuta entrou em ação. Eu comecei a ouvir histórias de pessoas, histórias que tocaram meu coração. E já ouviram pessoas dizendo assim: se eu fosse contar as histórias que eu já ouvi, daria um livro. Eu não só falei não, eu escrevi um livro dizendo dessas histórias. São histórias singelas, simples, falando do cotidiano de pessoas, onde eu não estou preocupado em falar nada para eles e dar respostas, mas sou um ouvinte atento, que acolho com os olhos pelo retrovisor, com um sorriso que a pessoa pode ver de trás e com uma palavra de carinho. Eu creio que nós podemos fazer diferença em todos os lugares. Eu posso fazer diferença no púlpito? Posso, mas posso fazer diferença também quando estou dirigindo um carro. Nós podemos fazer diferença na fila do supermercado, podemos fazer diferença no trânsito, podemos fazer diferença na vizinhança. As nossas atitudes são vistas e o mundo precisa de pessoas que ouçam com carinho e sem julgamento. Lembre-se, nem eu nem você fomos convocados para o setor de qualidade do céu. Tem gente que pensa, né? Eu sou do setor de qualidade, esse vai, esse não vai, esse é bom, esse não é bom. Ninguém aqui. Então parta do princípio, você foi levantado por Deus para fazer o bem. E uma das coisas que você pode fazer é escutar de forma intencional e acolher pessoas. Falar menos, ou seja, falar quando necessário. E não ficar de biquinho quando as pessoas não seguirem as suas ideias. Seja parceiro e parceira de pessoas que precisam de você. Feche os seus olhos. Eu não sei se de improviso eu pego aqui vocês do louvor, mas se a gente cantasse aquele pedacinho que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar cantando e vamos cantar orando, dizendo: Senhor, nós vamos cantar apenas essa parte. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um novo coração. É esse coração novo, disposto a fazer diferença no mundo. Deus te use com poder e graça onde você
estiver, você pode se assentar.